Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje o vídeo é sobre um elemento que muita gente me pediu, tá? Então a gente está, na verdade, regravando esse vídeo, tá? Com algumas novas informações, né? Sobre a ureia. Esse vídeo tá muito bacana, fica até o final, tá certo? Mas eu não vou conseguir falar tudo em um vídeo, então eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos e assim a gente vai passando de acordo, tá? Com inclusive alguns experimentos que a gente tem conduzido, tá certo? Fique até o final. Na verdade, foram mais de 15, 16 pessoas que me solicitaram, tá? Que eu falasse um pouco mais da ureia, mas aqui eu não posso falar, tá, na parte extremamente técnica, né, porque senão muita gente não vai entender, não vai compreender, tá certo? Então a gente tenta passar aqui de uma forma mais simples, mas mesmo assim, se vocês não entenderem, tá, encaminhem, tá, pra gente aqui a mensagem por aqui, pelo YouTube, pelo Facebook ou até pelo Instagram. A gente tem recebido bastante mensagens, principalmente aí pelo Instagram, tá certo? Se vocês puderem, encaminhem as mensagens como vocês quiserem. Bom, o nitrogênio, tá? Não preciso nem falar aqui, é o principal adubo, tá? Utilizado no Brasil, ou é o mais, digamos assim, importante na agricultura brasileira. O porquê disso aí, né? Porque o nitrogênio, ela tem basicamente 46% de nitrogênio no seu peso bruto. É um adubo dominado praticamente pelo nitrogênio, tá? E isso pode dar um resultado, digamos assim, fantástico, tá? Para culturas, principalmente na fase de crescimento foliar, na fase vegetativa, ok? É muito importante que a gente conheça esses dados, né? Eu tenho alguns itens que eu acho interessante que vocês também entendam, tá? Eu vou deixar aqui no izinho. É um vídeo que eu falei sobre as fases das plantas. Dependendo da fase das plantas, as plantas têm, digamos assim, fazem que ela necessita mais nitrogênio e assim por diante, tá certo? Algumas fases eles precisam de mais potássio e fósforo e assim por diante. Se vocês assistirem esse vídeo aqui vai ser muito interessante. Okay? Pois é, né? Mas infelizmente a ureia utilizada aqui no Brasil, comercializada no Brasil, praticamente quase a totalidade são importados, tá? O Brasil já chegou a produzir mais de 50%, tá, utilizado no Brasil. Infelizmente, algumas fábricas foram fechadas, né? E hoje nós importamos de 80% a 85% até 90%, dependendo da época do ano, tá? Da ureia utilizada no Brasil. Infelizmente, né? E são importados de países assim, bem distantes da gente, né? Rússia, Oriente Médio, China, tá? E esses países que na verdade produzem e exportam a ureia para o Brasil. É importante saber isso, né? Principalmente porque no Oriente Médio vira e mexe tem as guerras, os conflitos, né, militares, e isso, né, na Rússia não é diferente e na China também, né? Então a gente fica totalmente dependente, né, de países que têm esses problemas, digamos assim, de guerras, né, problemas sociais complicados, né? Então infelizmente o Brasil está totalmente dependente, tá, de importação desse adubo que é muito, aliás, um dos maiores, um dos mais utilizados aqui na agricultura brasileira. Okay? Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Bom, mas tem um lado positivo, né? A ureia, na verdade, até eu comento, ela é originária do petróleo. Na verdade, é indiretamente, né? Ela vem do gás natural, tá? E o Brasil tem vários pontos, né? Ou seja, várias reservas de gás natural, tá? Inclusive uma que ainda é pouco explorada, que é na bacia dos Solimões, né? No Amazonas. Dizem algumas fontes, né, que essa reserva gigantesca, né, e que poderia transformar, ou seja, auxiliar na produção da ureia que o Brasil necessita, tá? Então, vamos ver isso, né, cenas do próximo capítulo, né? Mas por enquanto a gente está dependendo praticamente aí 85, 90%, dependendo da época do ano, da ureia importada. A ureia, né, eu vou deixar aqui, tá, a sigla da ureia. Ela na verdade é um composto químico com duas amidas, né, duas moléculas de nitrogênios, né, na forma de amídica, tá certo? Então
é uma molécula simples, tá certo? E isso faz com que a gente vá ter problemas, a gente possa ter problemas, principalmente no uso, né, no dia a dia, tá certo? Eu vou comentar sobre isso, tá? Porque é muito importante para quem utiliza ureia, tá? A gente fala muito nesse canal da situação de cultivo em vaso. Eu vou explicar, tá, dessa forma no vaso. Eu vou passar aqui, na verdade, tudo que eu trabalhei, né, tudo que a gente tem de resultados, não é fictícios, né? São resultados, inclusive, algumas até publicados, tá certo? Então, eu vou comentar aqui, por exemplo, no caso da ureia, né, é um resultado assim fantástico com relação aos resultados na fase do desenvolvimento vegetativo. Na fase do desenvolvimento, digamos assim, da reprodução, tá? A produção de flores, frutos, né? O resultado não foi tão eficiente, ok? Mas aqui eu vou destacar, tá? Alguns pontos importantes no uso da ureia, né? Principalmente, vamos falar assim no geral, né? Das nossas condições aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer que o Brasil, tá, é um país tropical, né, praticamente tropical, subtropical aí mais para o sul, né, mas não deixa de ser um país de clima quente, tá certo, e úmido, tá. Essa é a situação, digamos assim, normal, situação brasileira, tá. E a gente tem que comentar aqui alguns itens muito importantes, né, que a gente não pode esquecer. Em alguns casos, né, isso são dados, não são dados meus, né, são dados de várias empresas, né, a perda do nitrogênio na agricultura brasileira chega de 30% até 60%. Como é que o nitrogênio se perde? Ela se perde de duas formas, mas principalmente, tá, na forma de volatilização. Tá? Isso mesmo, o nitrogênio mesmo, aquelas bolinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Elas, em determinadas condições, elas acabam volatilizando, ela perde na forma de amônia. Eu já falo isso há muito tempo aqui no canal, eu vou deixar aqui no izinho outros vídeos para vocês poderem assistir também, principalmente, tá? Se você tiver situação de seca, tá? E muito calor, o que não é difícil a gente ter nas nossas condições, tá certo? Então, nessa situação, tá? A ureia, ela praticamente, ela acaba se transformando em amônia, tá? E vai embora, se perde, tá? E a quantidade de nitrogênio perdido pela situação, tá? Nesse sentido, é muito grande, tá certo? Então, se você for calcular 50% de perda de nitrogênio, olha o que, tá, a agricultura brasileira está perdendo em termos de nitrogênio, né? Elas estão jogando dinheiro fora, né? Aliás, estão evaporando. E para que não ocorra isso, né, a gente vai comentar aqui alguns itens importantes. Mas antes disso, né, existe a segunda perca também, tá certo? O chamado perca da ureia por lixiviação. Professor, o que é isso, né? A lixiviação, na verdade, é a perca da ureia, tá, com excesso da chuva ou até mesmo excesso da irrigação, tá? Então a ureia, como ela é muito solúvel, tá, com excesso da água, tá, tanto da chuva ou como da rega, a ureia pode ser translocado lá para o fundo e a raiz acaba perdendo a oportunidade, né, ou a chance de absorver a ureia. Isso ocorre em muitos, e até inclusive, né, em muitos produtores aí em vaso que utiliza o sistema de irrigação automatizada ou manual e faz o excesso da irrigação, tá? Você vai estar jogando a ureia, não só a ureia, mas vários outros elementos fora, tá certo? Então são dois pontos muito importantes para a gente entender, principalmente com relação à aplicação da ureia, tá certo? Para as plantas, né? Para que as plantas tenham aí de 80%, 90%, até 100%, digamos assim, 100% é meio difícil, mas até 90%, 95%, tá? Da eficiência da aplicação e a planta absorver esses elementos. E como é que a gente pode fazer para que deixe ou perca menos a ureia, né, o nitrogênio da ureia após a aplicação? Existem várias formas. Aqui eu vou falar rapidamente, né, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, o primeiro seria você incorporar a ureia, tá, no caso do vaso, né, dentro do substrato. Ou você aplica a ureia e você coloca uma camada, por exemplo, de cobertura morta em cima da ureia. Isso auxilia bastante. A segunda forma é você deixar o substrato úmido, tá, antes de você fazer a ureia, porque aí ela dilui e ela, na verdade, com a diluição, ela já penetra dentro do vaso, tá, e a perca é diminuta, né, diminui-se a perda por volatilização. A terceira seria fazer a própria rega,
tá? Depois de você aplicar a ureia, tá? Nos vasos, tá certo? Isso tem que tomar muito cuidado, que eu já acabei de falar que o excesso da irrigação você pode perder por lixiviação. Eu vou comentar tudo sobre isso, tá? No próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, tá certo? Muito longo, né? Bom, vocês estão entrando agora no canal, gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe esse vídeo que é muito importante, tá? Aliás, eu tenho vários vídeos que eu já comento sobre essa questão da ureia, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, apesar desses vídeos mais antigos estarem muito lentos, né? Mas vale a pena, porque eu comento várias situações sobre a ureia. E cuidado, tá? Muita gente tem aplicado a ureia via foliar, tá? Na maioria dos casos a gente tem visto, na verdade, resultado oposto, né? Você tem a queima das folhas, né? E se você trabalha principalmente com ornamentais, né? Isso é terrível, né? E você acaba perdendo toda a parte da beleza, da estética das plantas, tá certo? Bom, conto com vocês. Assista os próximos vídeos, os vídeos antigos também, tá? A gente agradece e muito obrigado.